Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui da Virtual Cursos e vamos aqui para a terceira parte da nossa aula de formatação de texto. Nessa terceira parte eu vou estar ensinando para vocês a utilizar as ferramentas do grupo Área de Transferência. O grupo Área de Transferência é um grupo pertencente à guia página inicial, assim como o grupo fonte e o grupo parágrafo, que foram os grupos que a gente trabalhou anteriormente, na primeira e na segunda parte. A diferença é que o grupo Área de Transferência tem ferramentas voltadas para movimentação de conteúdo. Então lá a gente tem ferramenta voltada para copiar o texto e colar em outro local. A gente tem ferramenta voltada para mover o texto e colar ele em outro local. E a gente tem a ferramenta pincel de formatação, que é uma ferramenta muito importante. Essa ferramenta, ela copia a formatação do texto e aplica em outro texto, né? A gente pode copiar aí a estética, né, o estilo, o tamanho de um texto que a gente tem ali e aplicar em outro texto que ainda não tenha. Eu vou mostrar para vocês na prática, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou minimizar essa imagem. E para essa aula, eu vou usar o exercício 1, que é o texto que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores, e nós vamos criar também um novo documento. Então, hoje eu vou clicar aqui no menu Iniciar, vou digitar o Word para abrir o meu aplicativo, e vou clicar com o botão esquerdo sobre o ícone. Iniciei o Word. Aqui, pessoal, eu vou clicar em Abrir, nessa opção, vou escolher Procurar. Aqui eu vou clicar na área de trabalho, na opção da caixa abrir, eu vou clicar em área de trabalho e vou abrir a minha pasta, arquivos Word, que é a pasta que eu estou utilizando para salvar os arquivos do nosso curso, que a gente está fazendo aí nos vídeos. Então vou clicar duas vezes aqui rapidinho para abrir, vou clicar uma vez sobre o exercício 1 e vou clicar uma vez aqui em abrir, na parte inferior. E aí vai abrir esse texto. Agora que nós já estamos com o exercício 1 aberto, eu vou criar um novo documento, que eu vou precisar do exercício 1 e de um documento em branco. Então, eu vou clicar em Arquivo, Novo, Documento em branco. Então, pronto. Já tenho aqui os dois documentos criados. Já estou observando aqui que na barra de tarefas eu tenho os dois documentos. Eu vou ficar aqui no exercício 1, ok? Pessoal, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta Copiar. Então, nós vamos copiar um pedaço desse texto aqui e levar lá para o texto que está em branco. Essa ferramenta, esse exercício que eu vou passar para vocês da ferramenta, vocês vão praticar aí, né, com outros textos, se vocês tiverem. Se vocês não tiverem outros textos aí, digita alguma coisa e tenta copiar de um lugar para o outro. É muito importante que vocês estejam sempre praticando os exercícios para conseguir adquirir conhecimento, ok? Então, primeira ferramenta, copiar. Antes de copiar, precisamos selecionar o pedaço que a gente quer. Então, aqui ó, nós vamos selecionar até o primeiro ponto, a palavra obstrui. Nós vamos começar aqui no início do texto e depois vamos finalizar a seleção aqui, ó, no primeiro ponto, ok? Então vamos lá, clica, segura e vai arrastando aqui para selecionar até chegar no primeiro ponto, que é a palavra obstrui, ponto, e aí finaliza. Aqui nós vamos soltar o ponteiro do mouse. E aí nós vamos aqui no grupo Área de Transferência. Grupo Área de Transferência, se não estiver aparecendo para você aí, aciona a guia página inicial e depois observa aqui a primeira opção. Então agora que a gente está no grupo Área de Transferência, nós vamos clicar sobre essa opção aqui, ó, copiar. Se na sua máquina não tiver a palavra copiar, com certeza vai ter esse símbolozinho aqui, ó. Essas duas folhas, representado por duas folhinhas. Então, você clica em cima das duas folhinhas, que é a mesma coisa. Clica uma vez sobre copiar, agora já está copiado. E aí, pessoal, nós vamos aqui até a barra de tarefas e vai clicar sobre ela e vai selecionar aqui o documento 1, que é o documento que está em branco. Dá um clique sobre essa opção e aí ele vai nos levar para o documento que nós ainda não inserimos nada. No documento 1, a gente vem até o grupo Área de Transferência e nós vamos clicar nessa setinha aqui, ó, da opção colar. Cliquem sobre ela. Nessa setinha, pessoal, abriu opções de colagem. Aqui a gente tem várias opções. A primeira opção é manter a formatação original, que é o que a gente utilizou lá na primeira parte, que a gente formatou fonte, alinhamento e tudo mais.
A segunda opção aqui é mesclar a formatação, que é misturar um pouquinho de cada, né? Ele não vai manter 100% a formatação anterior. A terceira opção é imagem, é se espelhar na imagem do texto anterior, né? Mantendo a formatação, obviamente. E a última opção é manter somente o texto. Aqui, manter somente o texto vai remover toda a formatação que a gente inseriu lá e vai colocar o texto aqui como se a gente tivesse digitado ele agora, sem nenhum tipo de formatação. Então, tem essas 4 opções, né? Vocês vejam aí o que for melhor para vocês. No nosso caso aqui, como é um exemplo, nós vamos manter a primeira opção marcada aqui, ó, formatação original. Então, nós vamos clicar aqui, ok? E nós já estamos aqui no documento 1. Agora, pessoal, vou mostrar outra coisa para vocês. Terminou de colar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar a tecla Space no nosso teclado. Podem observar que o ponto de inserção está aqui, ó, no final do texto. Pode deixar ele aí mesmo. Vocês vão apertar a tecla Space no teclado. É a tecla que vai soltar um espaço. Essa tecla, a maior que tiver aí, essa que fica na parte de baixo do teclado, horizontalmente falando, ela é a maior. Vocês vão apertar ela uma vez para soltar um espaço. E agora nós vamos lá na barra de tarefas e vamos voltar para o exercício 1. Cliquem sobre o exercício 1 aí, ó. Dá um clique no botão do Word aqui embaixo e escolhe o exercício 1. Agora, eu vou ensinar para vocês uma ferramenta diferente, a ferramenta recortar. A ferramenta recortar, pessoal, ela vai tirar o texto de um lugar e colocar ele em outro, né? Ela vai mover o texto, ela já não vai criar uma cópia igual o copiar fez. Podem observar que aqui continua aquela parte do texto que a gente selecionou e copiou e colou lá no outro documento. Ela continua aqui, porém, agora nós vamos tirar uma parte desse texto, ela vai deixar de existir aqui e vai passar para outro documento, que é a segunda parte do texto. Então, nós vamos selecionar aqui a palavra somos até o final do texto. Selecionar ela aqui. Agora, vão até o grupo área de transferência e clique sobre a opção recortar. Essa opção recortar é a opção que vai nos permitir fazer isso. Então, clicando em recortar, ó, pode observar que já sumiu o texto. Ele está na área de transferência pronto para ser direcionado ao novo local, que é lá no documento 1. Então, vamos lá no documento 1. Vamos clicar aqui no botão correspondente ao Word, na barra de tarefas. Selecionar documento 1. E aqui, como a gente já tinha soltado o espaço, é só a gente vir na área de transferência, clicar sobre a setinha do botão colar e escolher aqui a primeira opção. Dá um clique. E agora nosso texto passou todo para cá. E lá no exercício 1, se você observar, já não existe mais a segunda parte, porque a gente moveu ela. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui para o documento 1 e eu vou mostrar para vocês a ferramenta pincel de formatação. Antes de mostrar para vocês a ferramenta pincel de formatação, eu vou fazer uma formataçãozinha básica aqui para poder usar como exemplo. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos selecionar aqui a primeira palavra, essa palavra nada, só ela, selecionem só ela, e nós vamos clicar aqui sobre o botão negrito do grupo fonte, nós vamos lá na opção cor da fonte, cliquem na setinha, nós vamos escolher a opção alaranjado, escolham essa opção aqui, ó, laranja ênfase 2, clica sobre ela. Aí aqui, pessoal, o que a gente vai fazer também? A gente vai aumentar essa fonte de 14 para 16. Podem observar que a primeira palavra do texto está diferente do restante do texto. Mas vamos supor que eu precise colocar essa formatação em todas as palavras do texto, ou em específicas palavras, enfim. Depende do que você vai lidar aí no seu dia a dia. Vamos supor que você precise colocar no texto todo, ou que você precise só de algumas palavras. Aí a gente vai usar o pincel de formatação. O que o pincel de formatação vai fazer? Ele vai copiar essa formatação aqui, alaranjado, tamanho 16, negrito, e eu vou poder colocar ela no texto todo, de uma vez só. Quer ver? Selecionem a primeira palavra que tem a formatação. E vocês vão clicar sobre a ferramenta pincel de formatação, que está no grupo área de transferência. Cliquem com o botão esquerdo do mouse. Agora que a gente clicou, a gente vai selecionar o resto do texto. Ó.
Posicionou aqui antes da segunda palavra, clica, segura e vai arrastando, ó. Chegou no final do texto, soltem. E aí pode observar que ele já aplicou toda a formatação ao restante do texto. Entenderam? Então, dessa forma, a gente consegue copiar a formatação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, né, todo esse texto. Então, vamos selecionar todo o texto, que eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês. Então, selecionem todo o texto e apertem a tecla Delete. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai digitar aqui os nomes de alguns estados. Vou colocar aqui pelo menos uns 5 estados para fazer outro exemplo. Tá bom. 5 estados. Vamos supor que eu venha aqui e faça uma formatação nesse primeiro estado. Vou colocar em negrito e vou colocar ele aqui no tamanho 18. Coloquei aqui no tamanho 18. Vou colocar também uma cor da fonte azul escuro. Pessoal, esse estado aqui que possui formatação, eu preciso copiar essa formatação para o restante, para os outros estados. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o primeiro estado, clicar uma vez sobre o pincel de formatação, e aí, aqui basta eu fazer a seleção do restante, ó. E aí vai aplicar aos outros estados. É dessa forma aqui que a gente vai trabalhar com essa ferramenta, ok? Vou selecionar tudo aqui e vou apagar essa opção. Vamos voltar lá no exercício 1, que eu quero ensinar um outro recurso para vocês, que é o recurso desfazer e refazer. São as duas setas na parte superior da janela, lá na barra de ferramentas de acesso rápido. A seta desfazer, ela vai desfazer ações que você fez no seu texto. Então, por exemplo, eu apaguei meu texto ali sem querer. Se eu clicar na seta desfazer, eu consigo desfazer a alteração e recuperar o meu texto. Refazer vai fazer o oposto dela, vai apagar novamente. Então aqui, ó, podem observar que eu perdi um pedaço do meu texto. Para eu recuperar aquele pedaço, eu vou clicar nessa seta aqui, ó, refazer, desfazer, recortar. Então, cliquem uma vez sobre ela e aí o texto volta. Agora, se eu clicar aqui em refazer, que é a setinha para a direita, cliquei uma vez, ele vai voltar ele ao estado anterior, refazendo o recorte. No meu caso aqui, eu vou clicar sobre desfazer, porque eu quero um pedaço do meu texto disponível. Se essas duas opções não estiver disponível na máquina de vocês, vocês vão clicar sobre essa setinha aqui, ó, personalizar barra de ferramentas de acesso rápido. E aí, clicando nessa setinha, vai abrir uma caixa onde vocês vão poder marcar as opções. No meu caso aqui, elas estão marcadas e visíveis. Se no seu caso aí não tiver marcado, marca essas duas opções para elas ficarem disponíveis aí, ok? Vou estar clicando fora aqui e vou estar finalizando esse vídeo por aqui, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, não tiverem entendido aí alguma das ferramentas, deixem nos comentários do vídeo, porque aí, através dessas dúvidas, eu vou poder estar gravando outros vídeos e explicando aí a maior parte das dúvidas, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.